Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aqui esse cenário que foi sucesso no lançamento aí da nova coleção dos moldezinhos dos personagens desse tema, tá? A gente já tinha feito demonstrações de outro molde que era o mais universal, né? Agora a gente lançou de fato o dos personagens, de tamanho bem bacana, que dá para vocês fazerem tanto pecinhas como essas colecionáveis, quanto também aplicar aonde vocês quiserem. E o mais legal desse molde aqui que a gente fez todos os personagens, porém hoje eu vou ensinar para vocês a ansiedade, tá? Que ela é sucesso, né? Sucesso, sucesso. E mostrar para vocês o nosso molde. Esse molde aqui, ele vem com os dois tipos de cabeça, tá? Então você pode usar o corpinho combinando e fazendo cenas com eles. Olha só, vem com o rostinho do sorriso levantado. E com esse outro aqui que eu acho muito, muito legal, gente. Ela ficou com essa carinha assim, né? Então eu gosto bastante. Olha só que lindo que ficou, né? Esse aplique. Para vocês verem aqui a questão do tamanho, ficou com mais ou menos, ó, 7 centímetros, tá? Já tá bem seco, então é levinho, é rasinho, né? Então ele é um aplique mesmo para que a gente consiga usar em diversos locais. Ó, 7 centímetros, todos dois. Então, caneta fica levinho, para colocar aí como um marca-página, né? De repente num fecha-livro, enfim, imã de geladeira, colocar em personalizados de luxo também dá certo, né? Na frente de latinha, ou por exemplo, naquelas sacolinhas, gente, naqueles, como é que chama? Porta Kit Kat e etc. Enfim, a infinidade de possibilidades que vocês imaginarem aí. E eu quis trazer fora da caixinha, né, tirar um pouco da questão do aplique, ser só aplique mesmo, e trazer uma base aqui como cenário. Por quê? Porque isso já se torna uma peça colecionável, né, para você dar mais valor a ela, dá para você pegar o aplique e fazer algo totalmente diferente. Então esse tamanho aqui é muito legal, inclusive, porque dá para você montar topo de bolo com a criança, né, e todos os personagens ao redor, dá para você fazer muita coisa legal. Então, a gente vai aprender a fazer esse cenário aqui, usando o molde da ansiedade e o molde da poltrona, tá? O molde da ansiedade é da minha coleção e o molde da poltrona da Selminha Fantuzzi também, todos da Simone Moldes. Os detalhezinhos aqui a gente vai aprender manual, tá bom? E essa base é uma base de MDF que eu só cobri com a massinha vermelha, tá certo? No filme tem essa cena, por isso que eu quis reproduzir ela aqui nesse cenário. No filme, inclusive, né, como não saiu ainda nos streamers nem nada, eu não lembrava exatamente a cor da poltrona, mas depois eu fui pesquisando, ela é um pouco mais arroxeada. Então não é essa cor vinho exatamente, ela é mais para um roxo, tá? Um roxo mais fechado. Então a gente vai hoje fazer a demonstração usando um tom mais próximo do que é da referência original, tá bom? Mas todos os outros detalhes são adaptações, ó, ela tá com a xícara aqui do lado, tem um potinho de biscoito, né, o abajuzinho, tem aqui a mesinha com as velas do lado, então assim, ficou bem, bem parecido com a cena final do filme. Se você não assistiu o filme, assista, gente, porque ficou muito legal aquele filme, né? Então, é isso. Então tem uma cena que ela tá dessa maneira e tem uma cena que ela tá segurando a xícara de chá. Aqui a gente vai fazer ela segurando a xícara de chá, tá bom? Então, sem mais demoras, deixa eu mostrar para vocês, então, os outros personagens aqui que também foram lançados moldes, mas hoje eu não vou mostrar os moldes para vocês, só as peças mesmo, para que vocês vejam. Foram lançados todos os personagens, cada um é um moldezinho diferente, específico já, que vem assim com o corpinho deles, né, com o estilo mesmo de cada personagem, tá bom? Então, eu não vou fazer demonstração dos outros, porque eles são básicos e práticos. Colocou massinha, tirou, tá bom, gente? Talvez eu faça apenas desse aqui, que ele é um pouquinho mais de dividir cor, etc. Mas eu fiz até a nostalgia, ó. Ó, coisa mais fofa, gente. Tá? Então, todos aqui dão certinho para ponteira de lápis. Inclusive, eu já fiz até a dica dessa ponteira aqui para vocês no canal. Ficam muito perfeito. E todos esses olhinhos resinados e bocas aqui são da minha parceira Primor Biscuit. Tem tudo aqui abaixo na descrição, link das lojas onde vende os moldes, onde vende o resinado, tá bom? E tudo mais que eu mostrar ou falar por aqui. Antes de mais nada, ó, vou mostrar aqui rapidinho os resinados,
tá bom? Tem dos 5 primeiros do filme, do primeiro filme, e dos demais aqui do segundo filme, inclusive o óculos da vovozinha e o olhinho da Riley com o aparelho. Gente, fica lindo demais para você fazer bonequinhas dela também. Então eu vou usar essa cartela aqui, que é a cartela MC0132 tamanho P, para usar nos moldes que foram lançados recentemente dessa coleção. Então vamos começar aqui pegando a massinha laranja. E aqui é um laranja normal mesmo, das massas Inky Way que eu sempre uso nos meus trabalhos. Você vai pegar essa massinha e vai simplesmente colocar no molde do jeitinho que tá aqui, tá? Você vai sovar, deixar bem lisinho e vai preencher. Para quem não tem o resinado, né? A gente já ensinou aí, quem não tem um molde também, a gente já ensinou a fazer as cabeças dos personagens, dos 10 aí, manualmente também no canal, então depois você pode adaptar. Ó, vou tirar, já vai sair assim, tá? Pra quem não tem o olhinho resinado, já vem assim, ó, 3D a bolinha do olho, tá? Só que como a gente vai usar o resinado, eu vou afundar então um pouquinho isso aqui, pra colocar então o olhinho e a boquinha. Nesse caso do olhinho resinado e da boquinha da ansiedade em si, é diferente a aplicação que é feita nos demais personagens. Nos demais personagens a gente tem que afundar o olhinho e empurrar a boquinha. Nesse caso aqui não. Por quê? Porque ele é fininho, se você afundar, ele vai expulsar ou então ele vai dobrar durante a secagem, que enquanto a massa está secando, ela vai dando uma encolhidinha, né? Então ele pode estragar o resinado. Então o que que eu faço? Eu simplesmente só coloco aqui por cima para marcar, ó. Quando ela estiver secando, ela vai meio que soltar isso aqui. Depois eu venho com a colinha de lantejoula para finalizar a colagem, tá? Então eu não tô apertando, eu tô só colocando por cima, só para vocês terem ideia da noção da posição. Mas essa massa vai encolher e esse resinado aqui vai soltar por conta do formato. Esse é um dos pouquíssimos modelos que acontece isso por conta da estruturação do modelo, tá? Os demais não soltam, é tudo tranquilo, perfeito, como eu sempre mostro aqui pra vocês. Então a gente tem que ter só esse cuidadinho na hora de aplicar. Encostou, deixa lá, depois ele vai sair, tá certo? É só pra posicionar mesmo no local. Aí você cola de novo com a lantejoula. Aqui a gente tem a malinha, aqui a gente tem a parte da cabeça, né, do cabelinho, e o corpinho já para dividir as cores, super fácil. Deixa eu pegar as cores das massas que a gente vai usar aqui, então. Então, as cores são essas, ó, o marrom chocolate para calça. Eu vou usar o preto para bota, mas às vezes a bota também parece meio marrom, né, então pode ser um marrom mais escuro. O laranja pra gente misturar com um pouquinho de vermelho e fazer o detalhe ali do cabelo. Ó, que é um tom de laranja mais forte. Tá vendo, ó? E o branco pra blusinha, tá? Então, a gente vai começar colocando aqui a parte da calça, ó. E tirar o excesso. Tirando o excesso, o que que vocês vão fazer? Vocês vão com um pincel modelador, que é algo que não estraga o molde, tá? Cuidado com a unha, não pode ser unha. Você vai pegar e vai posicionar bem na divisão ali da cintura, onde tem o cinto, tá? Tudo aqui é massa marrom e o restante é massa branca. Então, diferente do molde que eu fiz a demonstração aí no canal, que é um molde universal, pra quem quer, né, já os personagens todos inteiros assim, a gente lançou também. Obviamente que se você tem o outro, você pode sim continuar usando ele para fazer adaptação de vários apliques que a gente já ensinou. Mas quem tem produção bastante desse tema aqui, é interessante ter já ele pronto, que é mais rápido, mais ágil de sair ali as partes, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho de preto nesse outro marrom para fazer a bota, para ficar um marrom bem escuro, quase preto também.
E aí essa questão de cores, gente, no biscuit, a gente chega aproximado, né? Não necessariamente que a gente vai ter que fazer exatamente na cor que tá lá no personagem em si. O que você não pode fugir é do tom, né? O que você não pode fugir é da cor, mas o tom às vezes dá uma variada mesmo, de massa para massa, né? Do tingimento, enfim, tá bom? Ó, coloquei todas as partes. Agora aqui as mangas também são brancas. Ó, você vai sempre preencher a cavidade do molde aonde é de uma cor. Tira o excesso, coloca todo para dentro da cavidade, ó, para não vazar na hora de tirar, não ficar marca. E com o mesmo laranja do rostinho, a gente vai preencher as mãozinhas aqui, ó. Tá bom? Ó. Só presta atenção para preencher bem, ó. Se ficou algum espacinho, você preenche mais de massa, que é para você tirar ele inteirinho. E as duas partes aqui, ó, tem que estar bem unidas, certo? Ó, vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó, na cavidade do bracinho. Para me ter certeza que juntou bem aqui as partes, eu gosto de dar essa apertadinha, ó, que vai marcar bem. Aí eu abro o molde e tiro, ó, sai com a mãozinha já marcada, tá vendo, ó? Aqui a mesma coisa, já saiu super facinho. E aqui tiro também do mesmo jeito, ó. Já saiu o corpinho certinho. Tá vendo? Então é só ir montando, só ir encaixando. O interessante é que vocês já tenham aí a poltrona pronta, tá? Então qual é a primeira etapa? Faz a poltrona, tá bom? Aqui eu tô ensinando na sequência de demonstração. Mas na produção vocês vão fazer primeiro a poltrona, ela tem que estar seca para você colocar a ansiedade sentada nela e dar o movimento que ela tem, né, do corpo dela lá relaxando, tá bom? Então, por enquanto, para essa parte aqui não secar totalmente, eu vou colocar ela aqui de ladinho, tá? E vou tampar aqui para não secar, para eu conseguir mexer com ela quando eu montar a nossa poltrona, tá? Então, assim, numa hora você faz a poltrona, mas daqui umas 2 horinhas que ela estiver mais firminha, você vai e faz a ansiedade e depois cola nela, tá bom? Não pode ser tudo úmido uma em cima da outra, não. Aí, deixa eu pegar aqui, então, essa parte do cabelinho que faltou, ó. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente tenta responder vocês. Mas vocês estão vendo que é praticidade, né, gente? Tirou, colocou. Aí aqui atrás eu só venho, ó, e posiciono aqui, tá bom? Depois eu venho com a sobrancelha de marrom. 2 sobrancelhas aqui de massinha mesmo. Na posição, coloca cola pra... No caso aqui, a sobrancelha dela tá relaxada. Então, a sobrancelha dela não tá mais assim com ar de ansiedade. Tá com ar de relaxada. Então, a gente coloca ela ao contrário do que geralmente a gente faz quando ela tá, né, exercendo ali a ansiedade de fato, tá bom? Ela dá um pouquinho mais relaxada aqui. Ó, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, pra não secar. E agora a gente vai trabalhar a poltrona. Como eu falei pra vocês, a poltrona é um tom aí meio que bordô, né? Meio roxo, uva, enfim. Eu vou usar aqui a cor ametista da Inkway com um pouco de preto pra ela escurecer, pra ela envelhecer, tá? Então, eu vou misturar aqui e aí volto já com a cor certinha. Olha só, coloquei uma quantidade menor de preto, não é a mesma quantidade do roxo. E ó como tá envelhecendo, tá vendo a cor, ó?
E aqui eu ainda vou misturar uma outra cor, que como eu falei pra vocês, é um tom que na animação tá assim, com luz em cima, né? Então ela dá uma mudada na cor ali, na hora que... dependendo da luz e do ângulo. Então eu vou misturar um pouquinho de vermelho agora. Ó, nessa mistura. Então, roxo, vermelho e um pouquinho de preto. Ó. Certo? Vai ficar nesse tom aqui. Ó, eu vou misturar um pouco mais de vermelho, um pouquinho de branco, para fazer render um pouco mais essa massa e não ficar tão roxo, tão escuro, tá? É quase a cor da minha unha. Massa bem firme. Vai ajudar bastante. Tá? E aí eu vou pegar o molde, ó, o molde de poltrona é esse aqui, código 1366 da Simone Moldes, coleção da Selminha. E ele é de Capitonê, diferente da referência original que é lisa, mas a gente consegue adaptar, fica muito legal, tá? Eu só não vou usar o arabesco, mas todas as partes da poltrona eu vou usar do molde. Se você não tem molde, observa a forma da poltrona, faz aí de massa, deixa secar e depois une, tá bom? Então vamos lá. Pra esse miolo aqui, como essa cavidade é muito profunda, tá vendo, gente? Eu gosto de usar o papel alumínio. Então vou pegar aí uma folha. O tamanho a gente vai vendo na hora. Eu gosto de, ó, dar uma chatadinha assim, que ele vai pegando mais volume. E vou deixando no formato que eu quero pra preencher ali. Por quê? Como é muito profundo, eu quero evitar de usar muita massa, né? Então eu venho, ó, e deixo já praticamente ali no formato que eu preciso para preencher. Então não preciso usar isopor, eu posso usar o papel alumínio. E ele bem compacto assim, ó. Ele já fica leve e já estrutura o assento da peça para mim poder já colocar a ansiedade em cima, tá? Então vem, coloca aqui, ó, abre, eu quero só uma caminha aqui, ó, para colocar a base, ó, e fecho com mais massa, as laterais e o meio. Pressiono bem. Com o rolinho, ó, eu dou um acabamento. Se for uma poltrona que vai ficar numa base de acrílico, fecha bem todos os espacinhos aqui com massa, tá? Essa aqui vai ficar em cima de uma base que eu vou cobrir de vermelho, porque lá na cena ele tá em cima do tapete vermelho. Então aqui eu venho só tirar. Olha só, gente, como fica legal já, tá? Se marcar alguma partezinha, você vem e ajeita já na hora, pra não ter perigo depois de, quando secar, abrir, né? Ó. Então vem com um pincelzinho modelador ou com a lateral do dedo. Faz aquele carinho, né? Ó. E ver qual acabamento que precisa dar aqui ainda, ó. Então, se tiver alguma partezinha que não tá tão bem lisinha, você vem com pincel modelador ou com um cabinho. Ó. Deixar bem alinhado, tá? Ó, se quiser reforçar aqui as laterais, ó.
Também pode. Aí escolhe a frente dele. Deixa aqui secando. Essa parte aqui do capitonê, eu gosto de passar um pouquinho de creme. Ou de óleozinho, né? Depende do que você usa. Porque é um detalhezinho que pode enganchar na massa. Se for uma massa muito molhada, né? Na minha tá bem firminha, bem sequinha. Então não vai ter problema. Mas mesmo assim, no movimento, pode sair do lugar esse capitonê e aí fica marcado, né? Vou tirar aqui pra vocês verem. Começa colocando pelo meio e espalha. Sempre pressionando e preenchendo toda a cavidade do molde. Aqui, vocês notam que eu sempre acerto a quantidade de massa, porque já é costume. Eu não peso a massa para colocar no molde, tá? Porque o molde já tem uma cavidade que me isenta de ter que estar pesando. Pra mim não perder tempo, gente. Então eu não perco tempo ali com balança, pesando massa antes de colocar no molde. Não, eu preencho a cavidade do molde e acabou, tá? Então, apertei, abri bem o molde e já saiu, tá vendo? Ó, já saiu o capitonê bem certinho, mas alguns às vezes dá aquela mexidinha e tal. Então, vou tirar essa parte, vou tirar as outras duas. Deixa um pouquinho de massa, sempre, pra você fazer um acabamento no final, que às vezes pode querer abrir uma lateralzinha da outra, da emenda, e aí você deixa, né, um pouquinho da massa da mesma cor pra fazer essas junções. Vou tirar o excesso. Nesse caso aqui eu posso passar o rolinho. Não passei o rolinho no capitonê para não mexer e deformar o desenho. Mas nesse aqui eu passei porque ele é reto, ó. Então tirei um lado, vou tirar o outro. Já não esquece aí, gente, ó, deixa o seu like. Tô ensinando para você uma peça super vendável, mostrando para você que é possível fazer peças muito elaboradas e bem legais, mesmo usando moldes de apliques, né? Porque geralmente o pessoal acha que aplique é só para colocar em caneta ou só para colocar em coisas mais simples, mas eu quis trazer essa ideia para vocês, justamente para vocês verem o quanto vocês conseguem valorizar o trabalho de vocês, mesmo usando os moldes de aplique, tá? Fazer cenas e cenários muito bacanas. Ó, então eu vou guardar esse restinho de massa para eu não ter problema depois de faltar na hora de fazer alguma emenda. Né? E agora é o seguinte, você tem que esperar essa partezinha secar mais, ficar mais firminha, para você passar aqui, ó, o palito, de preferência palito de bambu, ou o arame galvanizado. Eu prefiro o arame, tá, gente? Mas aqui na demonstração eu vou usar o palito mesmo. Toma cuidado para não extrapolar para cá. Por isso que a massa tem que estar mais firme, ó, para você já vir posicionando. E aqui você vai pegar a poltrona e vai fincar bem aqui em cima, ó. Eu gosto de colocar enquanto ela ainda tá meio úmida. Não tá totalmente seca, mas também não está muito molhada. Úmida. E eu passo um pouquinho de água aqui para soltar um pouquinho da cola da própria massa. Ó. E eu venho e encaixo aqui, ó. Mas e essa parte aqui tem que estar mais firme, que é para você descer aqui e não estragar. Tá? Então, ó, eu venho com mais apoio quando ela tá mais firminha, tá bom? Aqui na demonstração eu vou fazendo para vocês verem logo. Mas quanto mais ajeitadinho tiver, mais firminho, menos deformado vai ficar. Não é para ficar deformado. Aqui, ó, tá vendo que já encaixou? Aqui agora eu venho com a lateral da esteca gravata para fazer uma junção, ó. Tá vendo aqui? Ó, eu uni as laterais e com o pincel e água eu venho também, ó, já dando esse acabamento.
Que aí eu sei que não vai soltar, não vai ficar estranho, tá bom? Você pode pegar uma régua também, se você quiser, pra apoiar aqui, ó, e já deixar mais retinho onde você deformou. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? Pronto. Só pra alinhar. Fiz isso, agora eu venho com essas duas partes aqui, só encaixar aqui, gente, ó. Ainda está úmido. Passo um pouquinho de água nessa lateral, um pouquinho de água nessa lateral. E venho, ó, e só encaixo, tá? Aí, esse cantinho aqui, ó, eu aliso. Todo um cuidadinho, tá vendo, ó? Encaixei. Alisei. Olha só. Perfeitinha, né? Ó, perfeitinha. E aí, se você quiser tampar esses furinhos depois, é só pegar com a massinha que eu deixei sobrando e tampa, tá bom? Mas nem tem necessidade, não. Só dá uma apertadinha aqui, ela não vai abrir mais. Agora eu vou encapar a base de MDF. Essa daqui tem 12 centímetros, que combina certinho com esse cenário. Essa base de MDF vocês encontram também aí na minha listinha da Shopee. Eu tenho os links para vocês aí abaixo na descrição. E ela é, ó, espelhada, mas a maioria das vezes vocês encontram ela branca de um lado e o MDF aqui normal, ou então toda assim de MDF. Eu gosto dessas encapadas porque essa parte encapada fica pro bolo, ou pro, se for um caso de topo de bolo, né? Ou fica como um acabamento mesmo na parte de baixo, tá? E a parte de cima eu posso cobrir com biscuit. Então, a gente vai passar a cola nessa área aqui do MDF, tá bom? E aí, você pode usar um pincel também para espalhar, enfim. De preferência, gente, passa mais aqui nas bordinhas, ó, que é esse cantinho aqui que tem que estar bastante presa a massinha. O resto pode só espalhar e tirar o excesso, tá? Então, eu vou passar bem aqui. Vou tirar esse excesso de cola que não precisa tudo isso, tá bom? Ó, deixo aqui e vou abrir a massa numa espessura de 3 milímetros. Eu não vou cobrir, nesse caso, a base por completo, porque essa base de MDF, se eu cobrir ela inteira, passando por baixo dela, ela vai envergar, porque ela é de 3 milímetros. Então, ou você usa duas bases dessas coladas para você encapar por completo, ou você faz como eu tô fazendo aqui, que é cobrir só a parte de cima, tá? Então, ó, vou abrir na régua de 3 milímetros. E esse vermelho é o vermelho chinês da Inkway, que eu vou adicionar um pouquinho de preto. Por quê? Porque o tapete, ele é um vermelho, mas não é um vermelho muito aberto, muito vivo, tá? Então, eu vou dar uma escurecidazinha nesse vermelho aqui. Ou você pode usar o vermelho rubi da Inkway também, que já é um outro tom de vermelho, fica bem bonito. Foi o que eu usei nessa base aqui, ó. Nessa base eu usei o vermelho rubi. Aqui, tá vendo? Ele tá um pouco mais aberto. Então, eu vou misturar com preto só pra dar uma quebrada nessa cor viva. E mais uma vez, sempre importante eu ressaltar que quanto mais a sua massa tiver ressecadinha, melhor, tá? Se ela estiver muito úmida, muito pegajosa, muito molhada, ela vai ser mais difícil de você trabalhar e ela vai evaporar mais água, né? Na secagem, encolhendo mais. Então, eu gosto sempre de trabalhar quando a massa já tá um pouquinho mais firme assim, ó. A massa da Inkway, ela tem um ponto muito bom, que já nem é tão mole, nem é tão dura. Ela tem um ponto ideal. Ó. Vou abrir o suficiente para colocar por cima da base que a gente vai cobrir, tá? Ó.
E agora eu vou tirar o excesso aqui, tá? Sem puxar pra baixo, eu tô tirando o excesso só pro lado aqui. Por quê? Porque agora eu já vou tirar o excesso aqui da lateral também, ó. Tá vendo, gente? É assim, ó, rente, essa partezinha do MDF vai ficar aparecendo. Então, eu tiro só na lateral aqui, ó, com muito cuidado. Pode ser com estequinha, faquinha também. Tá? E aí eu dou aquela alisadinha. Essa parte da frente aqui, perfeita, tá vendo, ó? Ficou como se fosse duas cores aqui, ó. Ó, agora sim, eu vou pegar então a ansiedade, que ainda está molinha, pra curvar ela aqui, ó, e sentar ela na poltrona, tá? Ó. Vou pegar um arame. E pode ser um arame mais fininho, tá? Esse aqui é número 16, mas pode ser o 18. Ó, vai colocar aqui, ele tá meio curvadinho já, tá vendo, ó? E vai colocar também aqui por trás. Ó. E fechar. Tá? O corpinho dela tá aqui, pescocinho tá aqui. Agora eu vou deixar ela já na posição assim, ó. Como se ela estivesse relaxando, sentada, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou colar os bracinhos na posição que eu quero dela segurando o chá. Então eu já vou dobrar. Eu não fiz a xícara, vou fazer aqui agora. Mas ó, já quero ela segurando a xícara, tá? E depois eu pinto as listras, depois que já tá pronto. Obviamente que como ela vai estar na posição segurando a xícara na frente dela, fica mais difícil de você pintar a listra. Então nesse momento, se você quiser já fazer a listrinha, você pode fazer, tá? Aí você deixa secando um pouquinho, ela já tá no formato, já tá na posição de sentar ali, né? Deixa ela lá secando um pouquinho para não borrar a tinta, depois vem com a xícara de chá. Troquei aqui a cor, tava achando muito forte o laranja, coloquei um pouquinho de branco, tá? Então é um laranja médio, não é um laranja muito forte, não. Então eu vou dar continuidade aqui na parte da caneca, ó. Eu fiz o pires primeiro, pra deixar dar uma secadinha. É só abrir a massinha, né? E achatar, pra deixar um pouquinho mais firme. E a xícara eu misturei vermelho com preto, pra dar esse tom aqui. E vou, ó, fazer uma cumbuquinha, assim, ó. Vou girando e afinando. Você pode usar o cabo de um pincel também, ó, pra fazer o formato da xícara, né? Ó, do interior da xícara e vir acomodando. Aí eu vou ajustando, ó, porque ela é uma xícara mais baixinha, tá? Ó. Você pode usar um pincel modelador, enfim. Ó, fiz a xícara, coloquei a alça aqui atrás, ó, na lateral, né, no caso. Se você quiser fazer um furinho, você pode fazer aqui, mas não vai aparecer muito por conta da mãozinha, né? E aí eu vou passar cola, tá tudo molinho aqui que eu acabei trocando, né? Passa a cola na mão. Vai colocar a xícara no pires. Ó. Colocar ela segurando aqui na alça com uma mão e a outra aqui embaixo, tá? Ó.
do pires. Olha, o cabelinho dela tá querendo cair, gente. É porque tá tudo muito molinho. Ó, aí eu venho agora. Não precisa passar cola se você não quiser, porque a massa tá bem úmida, vai sustentar. Mas se você quiser passar um pouquinho aqui atrás, pode passar. Aí, como você já deu o formato, você vai colar a cabeça dela aqui pra ficar bem apoiada. E o corpo é que vai estar nesse formato aqui, ó, tá? Tá vendo? Ó, tá nesse formato mais relaxado mesmo. Então, segura aqui o pires e segura a xícara. Aí você pode dar uma ajeitadinha aqui também na xícara. Depois coloca um líquidozinho aqui quando tiver seco, que eu acho que fica bem legal. E vai ajeitando, tá? Eu vou só prender aqui, ó, bem na mão dela e prender aqui também com a ajuda da esteca, a mãozinha no pires. Tá vendo? Tá segurando aqui a xícara, a cabeça tá bem colada no encosto e o corpinho tá assim. Aí, a gente vai ter que fazer um detalhezinho do chá, gente. É um detalhezinho bem minúsculo, que pra fazer, eu vou dizer, viu? Não sei se no vídeo vocês vão conseguir, não. Ver, não. Mas é um fiozinho de branco, bem minúsculo. Ó. Que é pra ser aquele... Nem sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Tá? Bem fiozinho mesmo, vou colocar aqui dentro, ó. Vou cortar. Ó. E vou colocar um quadradinhozinho de nada aqui. Deixa eu ajeitar esse sorriso dela aqui. Quadradinho de nada, dando uma achatada numa bolinha e deixando mais no formatinho que eu vou colocar ali. É bem dificilzinho, tá? Nessa parte aqui, quanto menor o detalhe, mais difícil. Ainda mais pra quem tem unha, né? Tem unha assim grande. A minha nem tá grande, gente, mas dá um trabalhinho. Então, depois de muitas tentativas aí, vocês conseguem. Ó, eu vou só... Aí eu vou colocar bem aqui assim. Tá? Tem um detalhezinho bem dificilzinho de conseguir ajeitar, mas deu certo. Então, tá pronta aqui, ó, praticamente pronta. E aí, o cenário, a gente dá continuidade aqui, fazendo essa parte do cabo, né? Ó. Eu vou fazer de novo esse formato aqui, que eu já tinha deixado pronto, mas aí eu vou mostrar agora como é que eu fiz, tá? Esses detalhes do conjunto da peça não dá pra montar na hora, vocês têm que deixar secar tudo separado. Então, você vai pegar uma quantidade de massa, vai fazer tipo um cone, achata na mesa de um lado, achata do outro, tá? Aí, com o alisador, você vem, ó, dando uma alisadinha, achata de novo, tipo um baldinho, ó. Tá? E aí, você vem com a mão aqui, apertando e puxando pra abrir um pouco mais essa cúpula aqui do abajur. E afundando aqui o meio também, tá? Ó, pra ele ficar mais ou menos nesse formato. E daí você vem dando uma afinada aqui no meio, ó, girando com a lateral do dedo, que é pra ficar nesse formato do abajur, tá? Aí você vai deixar essa partezinha aqui secar separadamente um pouquinho. Vai cobrir essa parte aqui com um amarelo e um pouquinho de laranja. Passa cola no palito para não ficar ruim, né, de você estirar a massa e cobrir. Então, passa um pouquinho de cola e cobre com um tom de ocre ou um tom de laranja mais clarinho, fininha mesmo, cobre, tá? Fecha bem, ó. Tira o excesso.
alisa. Vou fazer a marcação aqui, que é como se fosse um bambuzinho, né? O detalhe do abajur. E aqui eu não vou pressionar lá dentro agora, mas eu vou furar logo, tá? Furo enquanto tá úmido, um pouquinho aqui. Abro um pouquinho. E encaixo. Ó. Encaixo mais ou menos até a metade ali. E remodelo aqui, ó, a cúpula. Puxo, 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 puxo. E vou deixar secando assim, tá? Deixa secando assim. A base aqui, a gente também vai fazer e vai deixar secando a parte para depois só encaixar. Então, venho aqui, ó, dou uma ajeitadinha. Ó. Que é essa parte aqui que você vai colar na base, né, para dar sustentação. Essa parte aqui, mas você vai deixar secando dessa maneira, tá? Então, ó, a massa tem que estar firme, já para não deformar. Então, você vai deixar secando aí. O máximo que você puder para ficar bem firme, tá? No caso do banquinho, né? A gente vai pegar um pouquinho de preto, branco e um tiquinho de azul ou roxo para deixar um cinza meio azulado aí, tá? E aí eu vou deixar vocês assistindo aqui com a musiquinha esses detalhes das miniaturas que eu fui fazendo.
para terminar, a gente vai colocar os últimos detalhes, sombrear e etc. Já colei ali, né, a poltrona na base, já tinha deixado secar um pouquinho a base. E aqui eu fiz esse pêndulozinho que eu vou colar aqui abaixo do abajur. É só uma tirinha com uma bolinha na ponta. Aqui tava úmido, ó, só fiz juntar e aí eu já deixo assim nessa posição. Já tá bem firminho aqui, tá vendo, ó, o abajur. E a gente vai agora começar a colar as perninhas do banquinho. Vocês têm que prestar atenção que vocês têm que colocar o arame antes de secar totalmente, tá? Eu tô usando um arame aqui desses de fazer flor mesmo, fininho, não tem numeração. Ele é de alumínio, não é o galvanizado, mas pode ser também. Se você usar o galvanizado 18, você consegue colocar. E ele já estava tão firminho que eu tive que usar um furador, ó, para poder encaixar o arame. Porque se eu colasse direto, corria o risco de soltar, né, gente? Então, entre partes assim, a gente sempre coloca um arame para estruturar melhor, ficar uma coisa mais fixa. Então, tô colocando em cada um aqui. Dá uma aceleradinha nessa etapa que é repetida. E aí, vocês vão notar também, depois que eu encaixei tudo, né, a cola vai vazar um pouquinho. E sem problema, tá, gente? A gente limpa na hora, que é para não ficar esse aspecto esbranquiçado, né? Mesmo que a cola seque e fique transparente, fica aquele aspecto brilhante, então eu não gosto. Vou pegar aqui, ó, só mesmo passar no arame, tiro o excesso e colo. Mas se vazou um pouquinho, eu já venho com pincel e água para fazer a limpeza, ó. Então, eu vi aqui se estava na altura certinho o banquinho. Se ficar muito alto, junto com o contexto ali da peça, a gente vai e tira um pouquinho dos pezinhos. Mas, ó, já vou posicionando aqui. E aqui não tem segredo, tudo a gente vai colar com a cola branca, porque a gente tá colando biscuit no biscuit, tá bom? Antes de colar, eu vou sombrear, então tô usando minha paleta de cores aqui. Essas cores, gente, são sombras, mas são sombras bem pigmentadas, tá? Elas fazem aí a função do giz pastel seco. Então eu gosto muito dessa paleta de cores, funciona super bem para sombreamento. Mas lembrando que mesmo ela fixando bastante, eu gosto ainda de invernizar a peça no final, tá bom? Então depois que a peça já estiver totalmente seca, você pode invernizar a sua peça, só cobre os olhinhos resinados para não ficarem foscos, né? Se você for usar aí o verniz fosco. Hoje em dia não se usa muito brilhante nas peças assim, mas é cada caso um caso, né? Se você desejar, fica à vontade. Então, passei a cola branca, que é a PVA extra da Tec Bond, colei bem ali na posição, tirei o excesso também da cola e vou colar o banquinho agora certinho ali. Eu tô tentando reproduzir exatamente aquela cena do filme, tá? Quem assistiu o filme sabe que nesse espacinho aí da poltrona tem esse tapete vermelho e essas duas mesinhas. Uma com a vela, que foi o que a gente fez ali do ladinho, né? É tipo um puffzinho rosa. E aqui o banquinho com a latinha de biscoito. Eu vou aproveitar esse pincel que tá só com um pouquinho de água, tá úmido, para limpar, porque às vezes fica um pouquinho de sujeira, né? Enquanto a gente tá pegando, deixando secar, então eu limpo logo tudo para ficar perfeitinho. E vou colar aqui o potinho, dou uma sombreada também, ó, um pouquinho de laranja em algumas partes. E aí eles têm um desenho bem sutil, gente, ali nessa latinha, que vocês podem fazer, por exemplo, é tipo uns arabescozinhos, umas coisinhas, acho que tem uma borboletinha, não lembro bem. Vocês olhem na referência do filme e desenhem com uma caneta em gel dourada, ou um lápis aquarelável, enfim. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, que aí eu mostro pra vocês mais ou menos como foi que eu fiz, tá? Eu tentei escrever, gente, tentei escrever com a caneta em gel, mas não tava aparecendo não tava focando, tá? Mas é uma caneta em gel meio amarela, e aí não apareceu tanto destaque. Você pode pintar também com um lápis de cor aquarelável, meio alaranjado, enfim, é um detalhezinho bobo, mas que faz diferença na peça depois, tá? Faz parte do cenário. Então, a gente terminou a nossa peça. O que vocês acharam, gente? Comenta aí abaixo para mim saber. Coloca depois aqui nos comentários, se você assistiu até o final, você volta aí nos comentários e coloca assim a frase, tá? Relaxando com ansiedade. Tá bom? Ai, gente, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, lembra de limpar bem a peça, depois que secar certinho, enverniza ela, cobre os olhinhos resinados para não ficar pegando verniz nele. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Ficou uma peça muito legal, muito vendável, né? É uma peça bem colecionável. Você pode acrescentar um porta-recado, enfim. Ficou aí no tamanho de 12 centímetros de altura por 12 de diâmetro da base. E toda a lista de material, os moldes, né, que a gente está mostrando e usando aqui, são lá da simonemoldes.com.br. E o site está de promoção com 15% de desconto até o dia 12 de setembro de 2024. Se você viu depois dessa data, os moldes estão à venda, mas provavelmente com preço normal depois dessa data, tá bom? Então, aproveitem a promoção, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!